Olá, você que nos acompanha pela TV Câmara Uberlândia, estamos de volta com o Câmara Debate, esta semana falando sobre um tema geral, educação, segurança, família, e dentro desse tema não poderia deixar de faltar, a gente não poderia deixar de discutir aqui nesse programa a questão da redução da maioridade penal, tema atual, polêmico, e para a gente debater sobre esse tema, nós convidamos aqui, vou apresentar os nossos convidados, primeiramente, presidente da Câmara, Adriano Zago, muito obrigado pela sua presença aqui. Nós vereador. Que agradecemos, Fernanda, a oportunidade de poder falar à população de Uberlândia uma vez mais, pelo programa Câmara Debate, aqui ladeado dos nossos colegas advogados, o Dr. Deber, o Dr. Robson e também o nosso amigo vereador Rod, de fato um assunto polêmico e que carece de uma maior discussão. Estou muito satisfeito de estar aqui podendo aqui discorrer sobre esse assunto. Bom, e essa discussão aqui, até para o nosso telespectador entender, é para levar consciência, informação, orientação, porque às vezes as pessoas tiram conclusões sem conhecer os pormenores sobre o assunto, e aqui uma oportunidade para você em casa conhecer um pouco mais sobre esse tema e, logicamente, ter uma posição mais concreta sobre isso. Aqui, conselheiro da OAB de Minas, Deber Magalhães, advogado, muito obrigado pela presença aqui, Deber. Fernando, eu que agradeço a você, eu gostaria de cumprimentar o nosso ilustre colega, presidente da Câmara, colega advogado também, Adriano Zago, o ilustre colega advogado, colega de conselho, de lida de OAB, Dr. Robson, o vereador Rod, também foi um prazer tê-lo aqui nesse debate, e a você, Fernando, que sempre que nos chama, nós nos colocamos a posto para, junto com você, poder esclarecer a população e tratar de um tema muito relevante que tem trazido grande preocupação para a sociedade brasileira como um todo. Com certeza. Aqui do meu lado esquerdo, também conselheiro da OAB de Minas, o advogado Robson Divino Alves. Muito obrigado pela sua presença aqui, Robson. Fernando, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com pessoas ilustres, como o presidente da Câmara, doutor Adriano Zago, nosso colega advogado, também o conselheiro da OAB de Minas Gerais, efetivo conselheiro, trabalhador, e que nos honra muito com a sua companhia no Conselho Militar, doutor Deber Magalhães, criminalista como eu também. E aqui o nosso vereador Rod, já conhecido nas lidas políticas e que contribui muito com o crescimento da sociedade. É uma alegria, muito obrigado pelo convite. Bom, então já apresentado o vereador Rod aqui, muito obrigado pela presença também, Rod. Bom, Fernando, eu também sinto-me feliz por estar aqui, quero muito contribuir com esse debate e desde já salientando que debate esse em que 90% da população do Brasil é favorável que haja mudança nesse sentido. Quero também citar as presenças dos vereadores do Adriano Zago, a minha presença, ou seja, o Poder Legislativo está aqui presente, discernindo essa questão, juntamente com o Poder Judiciário, através do Dr. Deber e o Dr. Robson. Esperamos com isso juntar tanto o Legislativo com o Judiciário e discutir as questões a nível federal que estão ocorrendo a nível em todo o Brasil sobre essa questão da diminuição da maioridade, ou seja, é um assunto que eu quero até parabenizar a TV Câmara, que já iniciou essa discussão também aqui no âmbito do município, discussão esta que de grande proporção, que já ganhou todo o Brasil e não poderia deixar também de ser discutida aqui no nosso município, no nosso Poder Legislativo, na nossa Câmara Municipal. E sim, quero contribuir muito, embora eu esteja aqui diante de 3 grandes advogados aqui da nossa cidade, mas com certeza estou preparado para o debate e contribuir junto com eles também, da mesma forma daquilo que ocorrer na discussão desse assunto, que é de grande relevância para você que nos assiste, você que faz parte dos 90% da população brasileira que quer mudanças nesse sentido. Bom, nesse caso aí o Rod já deixou claro a sua posição, né, que é favorável. Eu começo então por você, Rod, e depois eu quero a opinião de cada convidado aqui. Qual o seu ponto de vista em relação
a essa questão, se é favorável ou contra, e o principal argumento que justifica a sua posição. E eu começo por você então, Rod, que já deixou claro aqui que é favorável à redução da maioridade penal. Bom, Fernando, quero também ressaltar a grande importância de que o Congresso Nacional, nessa nova legislatura, em que existem vários projetos que estavam engavetados e agora estão sendo retirados das gavetas e estão sendo apreciados e, com isso, votados ou não. Este é um projeto que há muito tempo tramitava no Congresso Nacional, que agora, projeto esse que diminui, diminui a maioridade penal de 18 anos para 16 anos. Esse é um projeto que estava engavetado há muitos anos e que o Congresso tirou, apreciou, já passou por uma comissão que foi favorável à tramitação do mesmo, e esse projeto tramita na casa. Creio que é uma discussão que primeiro partiu do legislativo a nível federal. Nós que somos aqui do município também não podemos fugir desse tema, porém é importante a participação de todos os segmentos, não é? Tanto o judiciário, enfim, todos que estão envolvidos, conselho tutelar, os defensores, aqueles que se colocam contra também esse projeto. Mas quero lembrar, eu também me coloco, como, além de legislador, na pessoa de uma pessoa pública, que sou favorável a esse projeto que vem diminuir de 18 para 16 anos. É triste o que eu vou dizer. Nós sabemos que talvez esse projeto que está tramitando, que vai ser aprovado, acredito eu que vai ser aprovado, se até o vereador Adriano Zago sabe o que eu vou citar, se houvesse uma melhor gestão pública sobre esse assunto, se houvesse uma legislação melhor sobre esse tema, talvez ele não estaria, na tramitação, estaria sendo discernido. Porém, é um assunto que causa um certo incômodo em toda a sociedade brasileira e por isso requer atenção. Eu creio que eu acho que já é hora de tanto o legislativo como o executivo dar uma resposta à sociedade. Nós temos que achar uma forma de coibir esses grandes estatísticas que ocorrem hoje do menor que está no crime, do menor que está fazendo ocorrências. E assim como eu vejo de um lado como homem público e como legislador também, de que hoje o menor de 16 anos, ele é contratado para poder participar do mundo do crime. Ou seja, hoje a gente vê pelas matérias dos canais de TV que sempre quando ocorre uma infração, existe um maior e um menor. Então, hoje o papel do menor, Dr. Robson, ele é importante na ocorrência de um delito. Porque um maior executa e joga a culpa no menor. Ou seja, isso está errado. Eu sei que isso é um tema que vai abranger várias discussões, vários pensamentos a favor, contra, mas assim, eu creio, eu como homem público legislador, a sociedade precisa de uma resposta. Sou a favor dessa diminuição de 18 para 16 anos, porque nós temos que diminuir esse número drástico que está cada dia mais aumentando e nós temos que achar uma forma de coibir isso que está acontecendo e que está aumentando assustadoramente. Bom, aqui no contraponto, então, Adriano Zago, a sua posição em relação a esse tema e a justificativa para que a sua posição seja essa. O senhor é contra ou a favor da redução da maioridade penal? Fernando, a gente dizer inicialmente ser contra ou a favor seria muito simplista, né? Eu acho que a gente tem que aprofundar o debate. Eu diria, a princípio, considerando a sua pergunta, que sou veementemente contra, né, a redução da maioridade penal por várias razões, né? E difícil defender essa posição diante da opinião pública, como foi bem enfatizado pelo vereador Rod, né? A grande maioria da população brasileira a favor, mas isso se deve a quê? A grande mídia, né, que faz um falseamento, né, da sensação de segurança ao reduzir a maioridade penal. Então nós temos que analisar essa questão por diversos ângulos, com estatísticas, quais a percentagem de crimes cometidos, exemplo, contra a vida pelos os menores infratores, qual a condição socioeconômica dessas pessoas, desses jovens que têm cometido esse tipo de crime. Porque nós
Isso tudo se deve aos crimes cometidos. Nós não estamos aqui negando os crimes cometidos pelos adolescentes, mas essa análise ela tem que ser feita. Esse debate precisa ser feito. Por quê? Eu vejo esta questão da maioridade penal, a redução da maioridade penal, como a ineficiência do Estado. Ele quer transferir a responsabilidade, ele não quer assumir as políticas públicas para a juventude, porque isso tudo é fruto da injustiça social que há no nosso país, né? Aí vem o discurso da mídia, e às vezes, eu quero saber, ô vereador, se um jovem desse, um adolescente desse, cometer algum crime contra a sua família, né? Ninguém de nós é imune a isso. Só que não é por aí que a gente tem que fazer a discussão. Respeito a opinião dos que são favoráveis, mas nós temos que trabalhar com estatística. Então nós estamos aqui com documento nas mãos, não é eu que estou dizendo, são as pesquisas que dizem. Exemplo, dados da Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, da ONU, dos 21 milhões de adolescentes brasileiros, apenas 0,013%, vou repetir, 0,013% cometeu atos contra a vida nos últimos anos. Ou seja, é um percentual muito baixo. Tem crimes cometidos por adolescentes? Sim, nós não negamos, né? É fato. Mas será que essa percentagem justifica você reduzir a maioridade penal? E outra, vamos fazer o estudo comparado. Peguemos os países que têm a maioridade penal com 16 anos. Reduziu-se a maioridade penal? Não. Vamos mais longe, pena de morte. Países dos Estados Unidos, estados dos Estados Unidos, que já aboliram a pena de morte porque isso não diminui a criminalidade. Uhum. Então, no meu ponto de vista, no meu entendimento, com respeito aos que defendem, e esse é o discurso, vereador Rod, que não dá voto. No nosso caso, políticos, é muito mais fácil defender a maioridade penal, defender a pena de morte, do que você fazer esse debate. Então, no meu ponto de vista, isso é tratar o efeito e não a causa do problema. Nós temos que tratar a causa, a raiz. O que é a raiz? Outro dado importante para o nosso debate, e eu concluo essa parte. Das maiores vítimas de violência, nós temos os jovens de 15 a 29 anos. Só no ano de 2012, dos 56 mil homicídios em solo brasileiro, 30 mil eram jovens, entre negros e, na sua maioria, pobres. Como resolver isso? Outra questão que eu vou deixar para o Dr. Deiber aqui nos ajudar. O sistema carcerário brasileiro. Hoje nós temos a 4ª população carcerária do mundo, com 500 mil presos. Muito além da capacidade que consegue. Será que se diminuir a maioria, os congressistas, o governo, está pensando nisso? Será que tem lugar para colocar esses jovens? Se o centro socioeducativo, porque há uma sensação, Dr. Robson e vereador Rod, de que o adolescente, o menor em conflito com a lei, ele não é penalizado. No meu ponto de vista, ele é. Porque ele vai para um centro socioeducativo, onde ele deveria estar sendo tratado, recuperado, ressocializado, e lá é um verdadeiro presídio. Só quem conhece a estrutura aqui em Uberlândia mesmo, não precisa ir muito longe, não. Vai aqui em Uberlândia para ver o centro socioeducativo daqui. Então, imagine colocar esses menores, né, esses adolescentes, num presídio. Ou seja, é a usina do crime, enfim. Né, vou deixar o Dr. Deiber falar um pouco. Vou passar para o Dr. Robson aqui, que ele já até começou aí. Por favor, doutor. Eu gostaria aí de... Bom, assim, desculpa, nesse primeiro momento a gente pega a fala dos 4 convidados e depois a gente pode soltar a conversa cruzada sem nenhum problema, tá? Por favor, doutor. Bom, Fernando, eu queria lembrar aos telespectadores que quem define a lei que rege crianças e adolescentes é o Estatuto da Criança e Adolescente. E ela define que é criança a pessoa com 12 anos incompleto. Completou 12 anos e um dia para completar, digamos assim, 18 anos, ele é adolescente. O adolescente, que é dos 12 aos 17, aos 18 incompleto,
ele comete atos infracionais, que são os equiparados a crime. E veja bem, esses atos infracionais eles estão sujeitos a uma regulação toda especial em que o objetivo principal é a reeducação dele, a reinserção social dele. Ou seja, preparar ele para que ele entenda com psicólogo, com todo o preparo, escola e tudo mais. E em alguns casos mais graves, o juiz determina a internação, que é uma internação máxima de 3 anos, em que o juiz tem obrigatoriamente que rever de 6 em 6 meses. Com relação à criança abaixo de 12 anos, essa não sofre nenhum tipo de punição. Não interessa o crime que cometeu. Pode ter matado, pode ter roubado, pode ter traficado, o que for. 12 anos abaixo não sofre nenhum efeito. O máximo é orientação e entrega para os pais. Então nós temos a informação nesse sentido para que os telespectadores já imaginem como possam. Então, na posição, eu estou aqui acompanhando o Rod, que somos favoráveis à redução da maioridade penal para 16 anos. E eu vou dizer o seguinte, eu sou até favorável, como existe alguns projetos, e deve ser apresentado como destaque, para reduzir para talvez 14 anos de idade. Vai haver essa discussão lá, porque existem projetos para redução para 15, para 14 e, salvo engano, para 13 anos também. Existem projetos. Então, provavelmente vão ser juntados todos os projetos que discutem a redução da maioridade penal e vai decidir qual a idade. Me parece que, se houver a redução realmente, a tendência é que seja 16 anos. Então, eu vou me balizar nesse parâmetro de 16 anos. Eu pergunto para o senhor, o telespectador que está assistindo, o doutor Adriano, o doutor Deiber, ao Rod, o seguinte: a lei penal, o Código Penal estabelece no artigo 26, a pessoa que é incapaz, ela não responde por crime nenhum. Então, o doido ele não tem condição de entender a norma proibitiva. Ele é incapaz. Ou então, ele tem condição de entender a norma proibitiva, a proibição legal, mas ele não tem condição psicológica e psiquiátrica de se compor com aquela proibição. Ou seja, ele sabe, ele quer respeitar, mas ele não consegue. É o caso clássico do usuário de droga dependente químico. Não é só usuário, é dependente químico. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que o tratamento diferenciado? Nós vamos tratar o jovem de 17, 16 anos como incapaz? Nós não podemos. Ele pode ter relações sexuais. Ele pode votar. Olha para você ter uma ideia. Ele pode ter relações sexuais, pode ter filhos, ele pode votar, ele pode ter empresa, e se ficar comprovado que tem uma empresa no nome dele, em razão disso o Código Civil autoriza a emancipação dele. O Código Civil também autoriza a emancipação dele por vontade do pai e da mãe. Basta eles ir no cartório e fazer uma escritura pública de emancipação, emancipa o menor de 16, ele torna-se maior para todos os atos da vida civil. Aí nós vamos ter uma situação muito interessante, Fernando, doutor Adriano Zago e doutor Deiber, porque nós vamos ter um cidadão civilmente maior de idade por emancipação, mas menor de idade para efeito de responsabilização penal. Então, tem... E outra coisa, veja bem, e outra coisa, quando o Código Penal diz que o incapaz é inimputável, bom, então nós estamos equiparando o menor de 16 e de 17 anos ao incapaz. Sabidamente não é. Sabidamente não é. Então, nesse ponto, nós não podemos, não só até estatísticas. A estatística demonstra aqui, que nosso amigo aqui, o vereador Rod, já falou, 90% favorável. Aí tem aqui, mas a Constituição tem mecanismos que impede, numa democracia, que a maioria massacre a minoria. O doutor Adriano falou que é uma minoria que comete crimes, mas ele falou uma minoria que comete crimes 0,013%, crime contra a vida. Mas tem crime contra o patrimônio, tem tráfico de drogas, tem abuso sexual. O caso do Champinha, abuso sexual. Então, veja bem, a pergunta mais correta, no meu ponto de vista, para se definir se deve ou não reduzir a maioridade penal, Fernando, é aquela seguinte: o menor de 16 anos, 17 anos, ele tem capacidade
de entender a norma proibitiva? Sim ou não? Bom, se ele tem capacidade, a próxima pergunta, ele tem capacidade de se compor de acordo com essa norma? Se a resposta for positiva, a menoridade penal deve ser reduzida, do meu ponto de vista, respeitando as opiniões em contrário. Bom, o pessoal deu a orientação para chamar um intervalo, mas eu não vou fazer isso agora, vou esticar um pouco esse bloco, reduzir o segundo, para a gente ter a opinião aqui do Deiber, para a gente encerrar esse bloco e no segundo aprofundar mais no tema. Por favor, Deiber. Bom, me posiciono diametralmente contrário, fazendo coro com o colega Adriano Zago, e na realidade sou veementemente contra a redução da maioridade penal, porque isso é uma jogada política, isso é uma panaceia, porque o Brasil é um país que não cumpre os seus débitos sociais e quando tem um problema que ele não consegue resolver, ele cria uma lei. Nós tivemos o caso recente e, como o vereador Rod disse, 90% da população quer a redução da maioridade penal. A população, na realidade, ela, com esse sentimento de insegurança, ela quer, de qualquer forma, que reduza essa sensação de segurança, que ela possa ter tranquilidade de trabalho, de voltar para casa, né? E às vezes a mídia, ela trabalha mais esses delitos que são relativos ao envolvimento de menor. Então eu percebo aqui que existe uma certa massificação para a aprovação desse projeto. Que o próprio número do projeto já diz, é 171. Isso é um estelionato social, no meu entendimento. O artigo 228 da Constituição Federal trata que a maioridade penal, a imputabilidade penal é aos 18 anos. E acompanhando o pensamento do jurista brasileiro, Dalmo de Abreu Dalari, que isso é questão de cláusula pétrea, porque mexe em direito fundamental de pessoa em desenvolvimento. Então isso vai desaguar, se esse projeto for levado a efeito e aprovado, isso vai desaguar no Supremo Tribunal Federal para discutir se há ou não constitucionalidade nesse projeto. E esse projeto, ele é desde 1993, foi apresentado pelo deputado do PP do Distrito Federal, Benedito Domingos, e vem se arrastando durante esse tempo, porque não tinha parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, porque entendia que era inconstitucional. Agora, existe um projeto de lei que vai ao anseio do que o Dr. Robson disse, que é o projeto de lei de número 33 de 2012, do deputado do PSDB, que é a PEC 33 de 2012, que é do senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo. E esse projeto, doutor Robson, eu achei interessantíssimo, eu acho que ele vem mais a coadunar com a situação brasileira. O que seria o caso desse projeto? A redução da maioridade penal para 16 anos, isso determinando que cada caso em específico, ela não seria erga omnes, eu acho também difícil que isso seja efetivado no Brasil. Seria em relação aos crimes hediondos, tráfico de drogas, estupro, assassinato, homicídio qualificado, sequestro. Uma solução híbrida. Isso, seria uma solução híbrida. Aí esse jovem, ele seria colocado para uma equipe multidisciplinar. Essa equipe ia fazer uma avaliação, isso, e o processo tramitaria na vara da infância e da juventude, não na vara comum, faria essa análise para saber se aquele jovem, através dessa análise, ele possuía pleno conhecimento da ofensividade do ato que ele praticou. Isso é o que está no projeto do senador Aloysio Nunes. Então, isso eu entendo que, analisando a legislação comparada, ele plagiou um pouco da legislação canadense, que ela prevê a maioridade penal aos 14 anos, mas feito essa análise. E no Canadá, o jovem, lá existe, como na Alemanha, na Áustria, na Bélgica, chamada a justiça jovem adulto, que o indivíduo, determinados casos que para nós é tido como crimes hediondos, ele seria julgado pela legislação comum, mas pelo juízo da infância e da juventude, e ele ficaria segregado até os 18 anos de idade em um local diferenciado, específico para o desenvolvimento intelectual da própria idade dele, entendeu? Mas no Brasil nós não temos condição para isso. O doutor Adriano Zago disse aqui, e eu até peço vênia, doutor, para
para trazer um dado mais atual, o Brasil hoje, bem recente, ele passou a Rússia, que era o terceiro lugar de maior população carcerária. Ele perde para os Estados Unidos, que tem 2.280.000 presos, e os Estados Unidos adota a maioridade penal aos 12 anos, talvez por isso esse inchaço na população carcerária do país. A China tem 1.700.000 presos, e o Brasil passou a Rússia e está em terceiro lugar, e nós temos, segundo dados do CNJ, 550.000 mandados de prisão em aberto. Então nós vamos reduzir a maioridade penal, vamos pôr esses meninos aonde? Então, o que o doutor Adriano Zago falou, assina embaixo e aplauso, só não vou ficar de pé pela sistemática aqui da filmagem, que o Estado quer transferir para as cadeias um dever social que ele não cumpre. O Estado gasta R$ 2.700 com preso no Estado de Minas Gerais e paga R$ 140 para um aluno de ensino médio. Então, um governo que gasta R$ 2.700 com preso e R$ 140 com um aluno, ele quer o quê? Então, infelizmente, nós não temos política pública para tirar esses jovens da criminalidade. E com relação ao que o doutor Rod disse, o que o vereador Rod disse, que o maior, ele coabita, ele capta o menor para a prática de delito, a própria legislação infraconstitucional já se incumbiu disso. A lei de tráfico de drogas, ela existe um acréscimo de pena quando o indivíduo ele se utiliza da participação de menor na sua prática infracional de tráfico de drogas. Né? O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente traz a penalidade no caso da corrupção de menores e de delitos praticados envolvendo o menor. Então eu acho que nós temos que colocar essa discussão com mais sobriedade. Eu acho também que tem que haver mudança e, rapidinho, para não estender muito a minha fala, tranquilo. No projeto do senador Aloysio Nunes, ele traz uma discussão também que eu acho bem mais fácil. Nós tentarmos mudar a Lei 8.069, que é de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e aumentarmos o tempo de internação de 3 anos para 6 anos. No caso da correção do menor. Da correção do menor. 3 anos realmente é muito pouco, né? E tem que haver efetividade nessa internação, porque eu falo pela experiência que tenho aqui de Uberlândia, você percebe que essa internação, como o doutor Adriano Zago disse, é uma cadeia mirim. Não segue o propósito que a legislação determina. Bom, aqui a gente, nesse primeiro bloco, tivemos aqui a opinião de cada convidado, de maneira isolada, sobre o seu posicionamento em relação à redução da maioridade penal. E eu vou chamar um intervalo, você em casa não saia daí, o Câmara Debate vai para um rápido intervalo e volta já já. Jornal da Câmara. As principais notícias da Câmara Municipal de Uberlândia você acompanha no Jornal da Câmara e também informações que fazem parte da sua vida. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. TV Câmara Uberlândia, canal 45.3 HD. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal, de um jeito ainda mais próximo. Curta nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você.
Estamos de volta com o Câmara Debate, hoje discutindo a redução da maioridade penal. O primeiro bloco, ele extrapolou um tempo aí de uns 10 minutos, então nós faremos esse programa com 2 blocos apenas. Então, a partir de agora, o assunto é livre aqui para a gente poder tratar e você em casa aproveite para tirar o máximo de informação para criar uma conclusão concreta sobre esse tema. Aqui conosco Adriano Zago e Rod, vereadores, e os advogados Deiber Magalhães e também o Robson Divino, que são conselheiros da OAB de Minas Gerais. Bom, foram colocados vários pontos de vista em relação ao tema, questão de estrutura física do Estado para acolher esses jovens que criminalizam, questão econômica, enfim. Qual seria, então, fique aberto aqui para a gente começar, o ponto de partida? Seria equiparar o Brasil com países desenvolvidos? Seria investir em educação? Seria fazer uma reforma penitenciária? Enfim. Fernando, eu sempre entendi que a educação num país é a melhor coisa que nós podemos ter. Se o país tem condição de investir na educação, é espetacular, deve ser investido. E os nossos jovens precisam disso. Nós precisamos de educação, de cultura. Nós somos um país jovem. A Europa é um país mais antigo, continente. Os Estados Unidos não é tão igual à Europa, mas é um país que foi feito uma colonização mais avançada. Então, veja bem, nós precisamos é complexo, envolve questão financeira, envolve a questão paternal, envolve questão psicológica, envolve questão humanitária, envolve questão social, como diz o Adriano Zago, que são pessoas pobres, pretos, e que são os menores que vão sofrer mais as consequências. Aliás, eles são mais vítimas de crimes do que são autores de crimes. Nós vamos falar crimes porque, tecnicamente, eles cometem atos infracionais. Mas um dos motivos, eu ouvi a declaração da presidente do Brasil, a senhora Dilma Rousseff, em que ela já se posicionou contra. Mas o governo está se posicionando contra, em muitos contra, por uma questão de economia para o país. O doutor Deiber aqui disse que um preso custa mensalmente para o Estado R$2.700 e poucos reais. Bom, se for criminalizar 16 anos e aumentar a população carcerária, vai ter que aumentar o recurso destinado ao sistema penitenciário. E todos nós, esse argumento é relevante, todos nós sabemos que é preferível nós gastarmos na educação dos jovens do que nós gastarmos com preso. Mas nós precisamos equacionar isso. Nós não podemos também deixar liberado. Porque, como o doutor Adriano falou, que o que seria a causa da criminalidade seria a pobreza, a falta de condições sociais, ele mencionou isso. Mas não é só isso. O que é causa de criminalidade é vários fatores, são multifatores. E um deles é a impunidade. E é justamente essa impunidade que está incomodando, doutor Adriano, a população. Porque essa criminalidade dá uma sensação, e não é só sensação também, isso também é realidade, de estímulo ao crime. Onde jovens de 16, 17 anos saem e riem. E a gente vê isso na televisão. E nós temos a outra questão também, de que esses jovens precisam de trabalho. E como é que vai o Estado bancar a questão de trabalho para eles? Isso custa dinheiro. O Estado está preocupado com isso. O Estado quer dar condições para eles, mas ele não está tendo condições. Eu não vou monopolizar aqui, e eu quero ouvir a opinião dos colegas, e vou passar aqui o Rod, que foi o primeiro, o outro Pode que ser, quiser falar fique à também. vontade, Então deixa eu contrapor o Dr. Robson com todo respeito. Eu não diria impunidade, Dr. Robson, porque, como nós sabemos, já foi citado aqui, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê 6 medidas educativas para o menor infrator. Então não é impunidade, nós temos as medidas, o Estado que não as cumpre. Então, como o Dr. David lembrou, quando nós não damos conta de resolver um problema, cria-se uma lei para dar a sensação de que nós vamos resolver aquele problema. Nós temos um emaranhado de leis, em Uberlândia também, em que poucas são execuíveis. Nós, legisladores, no caso aqui eu e o vereador Rod, nós temos, isso é
é normal, ainda mais quando você está iniciando com o seu mandato. Nós ficamos naquele afã desesperado de ter uma lei. Certa vez um jornalista me perguntou, pela minha formação eu não tive tanto desespero assim, um jornalista me perguntou, em um ano que eu estava na Câmara Municipal, quantas leis aprovadas eu tinha. Eu disse para ele que eu não tinha nenhuma. Ele tomou um susto. Ele falou, nenhuma? O senhor está aqui há um ano e ainda não tem nenhuma lei? Aí eu fui explicar para ele, né, o procedimento e a competência de um vereador para propor uma lei. Né? Aí ele me deu razão. Então, o legislador como um todo, seja ele estadual ou federal, olhe o risco que nós corremos. É certo que nós fomos eleitos para representar uma sociedade, então nada mais justo, dentro do princípio da democracia participativa, de que nós escutemos os órgãos, as pessoas especialistas naquela questão, maioridade penal. É necessário que nós escutemos sociólogos, psicólogos, advogados, juízes, promotores, né? Então, para quê? Para que nós formemos o nosso convencimento. Respeito o Rod, mas a opinião pública e a mídia, né, vem e massifica isso. Tem que abaixar por conta disso. Aí começa a mostrar os casos de crimes cometidos ou atos infracionais cometidos pelos adolescentes. E isso vai entrando no imaginário do cidadão comum. E é por isso, aqui mesmo, se nós fizermos uma pergunta aqui, fala assim, você é a favor da pena de morte? Eu quero falar para você que 99% vai dizer que sim, né? Só que aí você vem para as estatísticas... Eu quero fazer uma ressalva que eu sou contra a pena de morte. Você vem para os números, e fala, gente, mas isso é exceção. Tem crimes, volto a dizer, população que nos assiste, tem os crimes, mas é exceção. Nós não tratamos a exceção com medidas punitivas. Agora, para dar oportunidade para outros, né? A questão das medidas educativas. Centro CESEU de Uberlândia, Centro Socioeducativo da cidade de Uberlândia. Vai lá, ué, vamos lá. Vai lá, Rod, não sei se você conhece lá, para vocês verem. Adriano, eu quero então, assim, e eu discordo aqui não é que eu discordo, só uma reparação que o doutor Deiber disse, não é necessário nem aumentar de 3 para 6 a questão do menor infrator, porque ele já pode ficar 9 anos com medidas educativas, 3 em regime interno, no centro, 3 em semi-liberdade e 3 no regime assistido. Por que não acontece? Porque o Estado não faz. Não, mas o Estado não dá conta de fazer. Adriano, até a questão que você colocou da minha colocação. Quando a gente fala que a população, 90% da população quer essa mudança, não é a mídia que está colocando, não. Eu acho que o senhor está equivocado. Hoje, a população sente no dia a dia, no instante, naquela hora. Hoje, a população tem medo de andar a certa hora da noite, topar com um menor na porta do estacionamento, na porta de saída do boate, do hipermercado. Isso não é a mídia não está lá falando, aquele menor pode fazer isso, não. Eu acho que sim, a gente tem que levar em conta de que a população está vivendo no momento, diariamente, essa situação. Não é a mídia que tem, eu estou assistindo, a mídia está me impondo na minha cabeça, não. Eu encontro o doutor Robson, até você mesmo. Hoje, Fernando, qualquer pessoa que sai à noite hoje encontra 3 de menores na rua, eu tenho certeza que ele tem medo, que ele tem receio, que ele aumenta a sua capacidade de proteção porque ele tem medo. Isso não é a mídia, não. E outra coisa, quando a gente fala 90% da população que quer essa mudança, é porque está vivendo diariamente. Fernando, quantos bairros aqui na cidade, eu sou um vereador que eu ando na cidade, que eu chego, a pessoa fala assim, olha, o cidadão, vereador, fala, olha, vereador, aqui naquele ponto ali tem tantos menores ali, lá tem tantos menores, lá tem... Isso, a mídia não está lá para filmar e jogar na cabeça do povo, não. Então, hoje o que está se pedindo é o que está se vivendo. Então não tem a mídia que está fantasiando, que está aumentando, não. Está se vivendo esse grande problema. Ou nós assumamos essa responsabilidade de buscar alternativas, de mudar a situação, ou nós vamos jogar a culpa no Estado que não faz a sua obrigação, ou é a mídia que está colocando algo para deixar o povo doido. O que é esse parâmetro? Agora,
E eu, até com relação a esses dados que Vossa Senhoria colocou aqui, Uberlândia, quantos mil habitantes o estado de Uberlândia possui, doutor Robson? No seu entendimento? Como? Quantos mil habitantes a população de Uberlândia, a cidade de Uberlândia possui hoje? Eu imagino em torno de 800 a 1 milhão de habitantes. O IBGE soltou uma nota de 620 mil aqui. Coisa que eu não acredito, eu questiono. Então, são dados que eu acredito que a Unicef tinha que vir cá para atualizar nas grandes cidades, porque eu discordo quando fala que esses dados, eu discordo assim, porque todas as pessoas que tocam nesse assunto demonstram esse anseio, essa dificuldade, essa insegurança. Agora, dizer, ou nós vamos falar que é a mídia que impõe nas cabeças das pessoas, ou é o Estado que é irresponsável. Não, eu tenho certeza do que eu estou falando. Isso é um problema que todos nós estamos vivendo diariamente com o menor infrator. Que o caminho seja esse da diminuição, que seja outro, mas que haja algo plausível para a sociedade brasileira que clama muito por isso. Vereador, a questão é que a comunidade tem medo, não é só quando vê 3 jovens, ela pode ver 3 adultos, o medo dela vai ser o mesmo. Nós estamos falando desse assunto, sim, do menor. Mas então a questão não é só a questão do medo de ver menores juntos. A questão que tem que ser colocada, como o Adriano Zago colocou, o cidadão comum, ele tem que gritar da forma que ele entende, né? O cidadão comum, ele não conhece de legislação, ele não sabe como é que se forma um projeto de lei, um projeto de emenda constitucional, ele quer a segurança dele. Só que nós temos que analisar que todas as leis que foram criadas através de pressão popular, a gente viu que não resolveu nada. Nós temos a questão aí dos crimes hediondos, em que o sequestro passou a ser crime hediondo porque houve um clamor popular pelo sequestro do empresário Abílio Diniz, em 1994. Nós temos um problema que o homicídio qualificado passou a ser crime hediondo através da morte daquela atriz Daniela Pérez, filha da escritora Glória Pérez. Sim. Então tudo isso não foi através de estudo, através de debate, através de questões jurídicas, foi através de clamor popular. E nós vimos que isso não resolveu nada. Não se parou de cometer homicídio qualificado e não se parou de fazer sequestro. Mas veja bem, esse projeto, como você mesmo disse, está lá desde 93. Se não houver a pressão popular, os políticos não colocam em votação o projeto. Sim. Então tem que haver a participação popular. Não se quer uma democracia participativa, o povo tem que participar. Agora, o povo manifesta como? Através da opinião, através de movimentos, através de protestos. Eles têm que fazer. Tem ocorrido ultimamente. Agora, uma coisa eu concordo, doutor Dele, só te interrompendo um pouquinho, com o doutor Adriano. Quero deixar bem claro para o telespectador, para a população de Uberlândia. O simples fato de reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos não vai resolver num passe de mágica. Eu acho que vai criar um problema maior. Porque o problema da criminalidade não é idade. O problema da criminalidade é cultura, educação, é chance de ascensão social, é questão pobreza material, pobreza cultural. O Estado precisa dar conta desse recado, só que o Estado brasileiro não está dando conta. E quando os defensores da manutenção da maioridade penal em 18 anos desconfiam de político, porque o político tem mania do seguinte, de enganar o povo e votar aquilo casuisticamente, igual o doutor Adriano e o doutor David disseram, votar casuístico uma lei para acalmar os anseios populares. Então vocês prestam bem atenção, o simples fato de reduzir a maioridade penal, nós vamos psicologicamente e talvez legalmente resolver alguns problemas, mas nós vamos ter outros problemas. Nós vamos ter o problema seguinte, nós já temos hoje superlotação carcerária com os adultos. Nós já temos hoje população carcerária, superpopulação com os adultos. Nós gastamos 2.700. Aumentando, reduzindo a menoridade penal para 17, 16 anos, vai aumentar a população carcerária. Onde vai colocar esse pessoal? Não tem. Da onde o Estado vai tirar dinheiro? Então, o povo tem que pensar nisso. Nós sabemos que os políticos também têm que atender o povo. E o povo, 90%, isso é uma pesquisa que o falou. Não, são dados. É favorável. Fernando. Eu sou favorável por questões legais, mas me preocupo muito com a estrutura do país. Tá fácil de virar o voto aqui do Dr. Robson, porque ele entendeu perfeitamente várias causas para o cometimento de crime por parte dos adolescentes, né?
Então, muito bem por isso. Eu acho que o debate tem que girar em torno disso mesmo, porque a sociedade não se mobilizar para cobrar dos agentes políticos uma melhor educação, um investimento maior na educação. O adolescente, ele não cresce bandido, ele não nasceu bandido. Isso é fruto, como nós dissemos no início aqui, da injustiça social que graça o nosso país. E não precisamos ir muito longe, não. Vamos pegar aqui a nossa cidade. Será que a criança, o adolescente, lá do bairro periférico, ele tem o mesmo atendimento da criança aqui da área central? Não tem. Ele não tem o mesmo aproveitamento de estruturas do município que tem aqui na área. O que ele vai fazer? Ele vai para a rua. Ele vai ficar na rua à mercê dos traficantes que vão, como se diz, né, convencer essa criança a entrar no mundo do crime. A falta do Estado. Isso. Então, é nisso que nós temos. E nós vamos fazer isso do dia para a noite? Não vamos. Isso é um trabalho, eu diria, até pedagógico. A gente tem que ir fazendo aos poucos. Então, não é punir ainda mais um adolescente desse, que aí o senhor, vou pegar as palavras do senhor, não vai diminuir. Pelo contrário, nós vamos penalizar ainda mais esse adolescente que não teve. Você pode pegar a maioria deles, porque está falando, Adriano, o meu filho é pobre e não é bandido. Ok, você tem, isso é uma exceção. A maioria, né, vai por esse caminho, porque não teve as oportunidades que outros tiveram. Então nós temos que tratar esta questão. É isso que eu defendo. Mas aí eu vou dizer, quer dizer que o pobre pode cometer crime e o rico não? Não é isso. Também comete. Não é isso. Exatamente. Mas é a maioria. A classe média aí está muito envolvida em crimes de tráfico de droga e nesses crimes graves. Eu mesmo já advoguei para pessoa que era filho de casal médico. Cometendo crime, e por incrível que pareça, eu tenho o costume de perguntar para ele por que ele se envolveu naquele crime. Ele se envolvia em assalto, o dinheiro que ele arrecadava das vítimas, ele passava para os amigos dele porque ele não precisava. Eu perguntei, então por que você faz isso? Pela adrenalina. Conscientemente, sabendo que é ilícito e que não pode fazer isso, a contragosto dos pais de uma forma enorme. Até o dia que ele foi preso e depois parece que ele não mais voltou a delinquir. Então, o Dr. Deber disse aqui, né, vamos inverter a lógica, trabalhar para invertermos essa lógica. Educar é melhor do que punir, né? O investimento que há na educação, que se gasta com o apenado, nós temos que inverter essa lógica, né? A prisão, ela tem que ser a última medida, a prisão. Eu concordo que tem que educar, que tem que dar estrutura, mas nós não podemos trabalhar numa ponta só. Como eu te falei, é multifatores e complexo. Então nós não podemos simplesmente atuar só nas causas sociais, só na educação. Nós precisamos também atuar porque a lei penal existe também para punir. Ela não existe só para reeducar, não. Tem que haver uma punição, porque essa punição vai reduzir a sensação de impunidade e as pessoas vão passar a respeitar mais. Mas o senhor, eu vou deixar o doutor Deber falar, está acabando aí, quanto tempo nós temos? Mas o que acontece é o seguinte, o que está sendo passado, talvez a população pode entender de outra forma, punição maior. Existe a punição, inclusive com medidas de internação, que é a segregação e a ausência da liberdade do menor. O que a gente está tentando mostrar para as pessoas, e vocês, telespectadores, com certeza têm filho de 14, de 15, 16, eles não têm o desenvolvimento intelectual, psicológico que um adulto tem. Isso aí você pode ter toda a tranquilidade, toda a certeza. De repente comete um crime, para eles não têm muita noção daquilo ali. O que a gente quer fazer, eu acho que isso pode também fomentar essa discussão, não de simplesmente reduzir a maioridade penal, porque a gente sabe, tem toda a certeza que não vai resolver, que vai inchar o sistema carcerário, né? Como vocês, vereadores, aqui estão dando o exemplo de Uberlândia, eu vou dar um exemplo prisional de Uberlândia. O Uberlândia, nós temos uma população carcerária hoje de 2.733 presos. Presos provisórios são 54%, gente. Por que não julga? Por que não tem uma sentença? O cidadão está cumprindo pena antes de ser condenado. Então, a nossa justiça ela não funciona da forma que deveria. A Constituição da República fala que ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado penal da sentença condenatória. Nós temos a maioria dos presos sem julgamento. E nós temos hoje no presídio de Assis uma capacidade de 940 presos e tem 2.100 presos.
Então não adianta só eu criar uma lei se eu não der estrutura para essa lei. Hoje vocês na Câmara Municipal, vocês não podem criar um projeto, não pode criar uma lei se você não tiver uma estruturação para que essa lei seja efetivada. Doutor, mas sim, eu acredito que como o projeto está tramitando, já foi aprovado em uma comissão e vai evoluir de acordo com os dias que virão, tudo isso está sendo analisado no Congresso. Não é? Eu acredito, né, doutor Robson, né, Adriano? Sim. Toda essa questão está sendo analisada, porque não adianta realmente votar uma lei, não vai ter estrutura para poder colocar ela em vigência. Agora a grande preocupação que a gente tem, assim, com todo respeito, né, aos nossos políticos, que inclui vocês também, sim, que essa pressão psicológica, ela força o político precisa de voto. Então, muitas vezes acontece do político votar para satisfazer um anseio social e para ele dar uma satisfação para o seu colégio eleitoral. E isso, às vezes, deságua numa coisa que, às vezes, é ineficiente e vai trazer, em vez de solução, uma mazela para o sistema. Mas uma coisa que a gente precisa não esquecer é aquilo que eu falei no início. A pergunta é, vai se tratar o jovem de 16, 17 anos como incapaz? Como se fosse uma pessoa não é incapaz porque ele já é penado. Sabendo que ele pode casar, jovem de 16 anos pode casar. Esse é um fator também. Ele pode ser emancipado por vontade do pai e da mãe, pode ser emancipado se ele mantiver um comércio ou uma empresa que sustente ele, e ainda pode votar. Então ele já pode várias coisas civilmente. Isso leva-se em conta também. Então, por vontade, veja bem, por vontade do pai, ele pode emancipar e por ter um comércio, ele pode se emancipar, ou seja, ele é maioridade civil. Praticar todos os atos da vida civil dele. E ele não pode ser responsabilizado penalmente. Então, essa questão é muito importante, de analisar sobre a capacidade. Agora, se o Estado tem condição ou não, aí é questão financeira, questão de imposto, é questão de vontade política. Agora, a vontade política vai querer atender a maioria do povo? Porque democracia não é só a vontade da maioria. Na democracia nós também temos que respeitar a vontade da minoria. E nesses casos, os jovens que estão sujeitos a essa lei penal é minoria. Nós também temos que olhar para o lado deles. E nesse ponto eu acho relevante a posição do doutor Deiber e do doutor Adriano. E aquilo que eu já disse, isso não é mágica. O simples fato de passar para 16 anos não vai resolver todos os problemas dos crimes existentes no país. Bom, até fiquei calado aqui esse segundo bloco, mas o programa bom é esse, que o apresentador fica caladinho e os convidados, eles, né, debatem. E eu faço só o contraponto aqui, e esse é o meu papel. Logicamente, um tema relevante, com convidados relevantes, pessoas que têm o conhecimento de causa, conhecimento sobre o assunto, mas, infelizmente, o tempo esgotou, e espero que você em casa tenha aproveitado o máximo desse pouco tempo que nós tivemos aqui para discutir esse assunto que, como foi dito aqui, que a mídia também coloca para que pode estar tendenciando as pessoas, então que a mídia abra o espaço para o debate também, como essa mídia aqui, que é a TV Câmara Uberlândia, democraticamente abrindo espaço para discussão. E, infelizmente, eu vou ter que encerrar o programa e pedir uma consideração final de cada convidado. E fica uma responsabilidade grande aqui a última palavra vai... a última palavra não sei para quem. Mas então eu vou fazer da forma como eu sempre faço, que é da minha direita para a minha esquerda, a consideração de cada convidado, como nós sempre fazemos em todos os programas, independentemente de qual opinião será a última, né? Que vai ter que ser a do Rod, mas que o nosso telespectador tire as suas conclusões, levando em consideração todos os pontos de vista aqui colocados. Então, 1 minuto para a consideração final de cada convidado, já agradecendo mais uma vez a presença aqui do Adriano Zago, presidente da Câmara, pela sua participação nesse programa. Nós que agradecemos, Fernando, a nossa população também, que nos assistirá, que está nos assistindo nesse momento. Como eu disse no início, nós não podemos esgotar essa discussão nesse único programa, então você cidadã que nos assiste nesse momento, nos convide, né? Tanto eu quanto os demais vereadores, vereador Rod, os advogados, levando para a sua escola, levando para a sua comunidade, para o seu bairro, essa discussão.
Nós temos a obrigatoriedade de fomentarmos essa discussão, para que ouçamos também os desejos, as reivindicações da população e possamos encontrar a melhor solução. Nós estamos aqui como representantes desta sociedade e também para fazer o que é de melhor, né, para a sociedade. Nós temos um ponto de vista, respeitamos os demais e é assim que a nossa sociedade cresce, respeitando uns aos outros. Obrigado. Obrigado, Adriano Zago. Deiber Magalhães, conselheiro da OAB de Minas, advogado. Obrigado mais uma vez, sempre colaborando conosco. Obrigado Fernando, pela presença aqui, Deiber. Eu que agradeço, é sempre um prazer poder participar do seu programa e poder trazer, quem sabe, né, a nossa visão crítica sobre a questão da redução da maioridade penal, respeitando os nobres colegas, o vereador Rod, que está do lado do povo e que vê o dia a dia, o que o povo tem clamado, o doutor Robson, que é um exímio criminalista, também um grande defensor dos direitos humanos, e a gente coloca para a população que eu não sou pura e simplesmente contra a redução da maioridade penal, muito pelo contrário, eu estou fazendo aqui perdendo mercado, porque se diminuir a maioridade penal, eu vou ter mais clientes. Mas o que a gente percebe é que nós não podemos deixar de analisar esse débito social que o Estado tem com a população jovem. Então nós não podemos criar leis sem criar escolas. Então vamos pensar nisso. Bom, então, muito obrigado, Deiber, Robson Divino, Alves, advogado também, conselheiro da OAB, imensamente agradecido pela sua presença aqui, doutor. Fernando, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com tão ilustres debatedores, doutor Adriano, presidente da Câmara, doutor Deiber, meu colega no Conselho de Minas Gerais, e o vereador Rodney, que também representa muito bem a população de Uberlândia na Câmara de Vereadores. Essa questão, como eu disse, ela é complexa na causa e nos efeitos. A partir do momento que houver uma definição, seja mantendo os 18 anos, seja mantendo os 16 anos, não é uma solução mágica. Vai ter algumas melhoras e vai ter algumas pioras, tanto em tornos sociais como em tornos de consequências penais àqueles que sofrerão a lei. É necessário que todos pense e reflita sobre isso da melhor maneira possível. Bom, e para isso a gente está aqui, né, colocando os pontos para que as pessoas tenham, né, conhecimento para refletir da melhor maneira. Rod Borges, vereador, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez, Rod. Bom, Fernando, eu mais uma vez participo do programa Câmara Debate e hoje me sinto honrado com tão grandes e ilustres advogados aqui. Creio que deixei a minha contribuição nesse debate e quero dizer o seguinte: realmente é uma discussão vasta, complexa. Acredito eu, tanto quem é a favor da maioridade de 18 para 16 tem que analisar outros fatos. Também quem é contra, na abertura da discussão, na abrangência da discussão, com que as ideias que são trocadas, ele também analisa o seu posicionamento, porque, conforme diz o Dr. Robson, o menor de 16 ele pode se emancipar, ele pode casar, ele pode ter filho, ele pode constituir empresa, não é? Quer dizer, aí fica essa deixa também. Mas eu quero dizer aqui que nós, o Poder Legislativo, está atento, nós estamos acompanhando todo esse projeto no Congresso Nacional e dizer que, acima de tudo, nós procuramos valorizar a instituição chamada família, porque atrás de um menor existe a família. Então, que todos os nossos esforços sejam imbuídos nessa instituição chamada família, que nós queremos que ela seja valorizada, que ela seja preservada e que ela, que pode dar à geração futura, que dê uma geração futura melhor, sem esses problemas que nós estamos enfrentando hoje aqui. Instituição família, nós queremos preservar, valorizá-la. Bom, obrigado a todos. Obrigado a todos os convidados. E eu já, de antemão, já deixo um pré-convite aqui para que a gente possa continuar com esse tema em outra oportunidade, no mesmo programa, depois do desenrolar no Congresso Nacional, da tramitação desse processo, e a gente vir em outra oportunidade atualizado.
Até queria sugerir ao presidente da Câmara, o vereador Adriano Zago, que nós possamos, nas sessões ordinárias do mês de maio, trazer esse assunto também para o plenário da Câmara Municipal, através de uma audiência pública. É um assunto que hoje está por todo o Brasil e nós, do Poder Legislativo, não podemos furtar de trazer essa discussão para lá também, não é, presidente? Com certeza. Com certeza. Aqui o Câmara Debate, daqui várias ideias de audiências públicas e projetos de lei já brotaram dessa semente que a gente planta aqui. Bom, e você em casa, eu também agradeço a sua presença aí, né, nos acompanhando, e pode colaborar conosco enviando sugestões de temas, críticas, sugestões, enfim, o que você quiser, através do e-mail imprensa@câmarauberlandia.mg.gov.br. Até um próximo Câmara Debate.